Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Marina. Ela é uma super autora que escreveu uma obra literária e que publicou o seu livro pela Superautor, usando o projeto Superautor, né? Ela participou do projeto no ano passado, em 2020, e já teve o evento de autógrafos dela, e ela é uma das nossas alunos best-seller. Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho mais da história do livro da Marina. Marina, qual que é o nome da sua história? Milly e o Mundo dos Sonhos. E de onde que surgiu a inspiração para você fazer essa história com esse tema tão assim diverso, né? Falando sobre sonhos. Da vida, que nem sempre a vida corre do jeito que a gente quer. A gente tem que ir aceitando isso ao longo da vida. Que a gente pode correr atrás do nosso sonho, mas a gente tem que aceitar também as coisas que acontecem ao longo disso. E você já tinha ouvido falar sobre gêneros textuais antes de escrever a sua história? Sim. Você já tinha estudado sobre esses temas, né? E qual é o gênero da sua história? É no gênero do conto. Eu narro a minha história. A história da Milly, no caso. Você narrou a história da Milly, sendo uma narração como se você fosse a Milly, ou você contou a história dela? Foi praticamente. Eu era a Milly, né, no caso. Só que ali eu tava narrando como se fosse outra pessoa. Então você teve que entrar mesmo no mundo dos sonhos para entrar na personagem. Sim. E narrar a história pela perspectiva dela, né? Uhum. Que legal. E, bom, você já tinha o hábito, assim, de ler? Eu acredito que você tenha esse hábito porque a sua mãe é professora, né? Então, sim, você provavelmente tem esse hábito em casa. Você já escrevia antes de escrever esse livro? Assim, quando eu era pequena, de vez em quando eu pegava um lápis e uma caneta pra me escrever umas histórias. Às vezes eu falava pra mamãe. Aí, agora que eu comecei a mais escrever assim, que antes eu não sabia interpretar muito as coisas, aí eu fui avançando com o tempo. Legal, aí o projeto também te ajudou, né, a desenvolver mais essa habilidade que estava guardada aí, né? E sim, como que foi produzir o seu próprio livro? Você gostou do processo? Como que foi cada etapa para você? Eu gostei muito, porque é uma nova experiência também. Sim, é uma experiência muito diferente mesmo, principalmente na sua idade, né? Não é toda criança que escreveu um próprio livro, principalmente não é toda criança que autografou, né? Que teve essa experiência de viver esse momento, e você teve essa experiência aí pelo Superautor, e com certeza vai ficar muito marcada aí na sua história, né? Acho que você vai começar a querer escrever cada vez mais, vai começar a ler cada vez mais depois dessa experiência. E eu queria saber, qual seria o título que a sua próxima história teria, se você publicasse uma nova história agora? A pandemia, desse momento difícil que a gente está passando. Sim, essa é uma história muito importante de ser contada, né? E aí você contaria, assim, a sua experiência na pandemia? Sim. Que a falta da gente ir para a escola, né? Que a gente sente muito por causa dos amigos. E a gente sente um pouquinho de dificuldade, assim, ao estudar, porque é longe, assim. É a distância, aí fica meio mais difícil. Sim, com certeza. Ainda bem que a gente já está passando por essa fase, né? E que as coisas estão voltando a ser um pouquinho mais como eram antes, e que a educação vai começar aí a voltar a ser presencial, né? Para a gente contar novas histórias um pouco melhores, né? Um pouco mais motivadoras depois dessa pandemia. Sim. Marina, muito obrigada por dividir aqui com a gente a sua história, dividir aqui como que foi esse processo. Eu queria agora que você deixasse um recado para as crianças que têm esse desejo e que ainda não realizaram. Que elas não desistam, para elas correrem no sonho, para elas correrem atrás do sonho delas. Com certeza. Para elas não desistirem. Se a gente pode sonhar, a gente pode fazer, né? Sim. Marina, muito obrigada. Obrigada.
Digo Tchau, eu. tchau. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau.